muito boa noite, são 7h30, 7h30, horário de Brasília. Que alegria encontrar você mais uma vez aqui nessa noite na Rádio Manaim, também pelo YouTube, você que está acessando a nossa conta aí no YouTube da Igreja Cristã Maranata. Nós vamos dando início a mais uma vez, nessa noite, ao nosso pré-culto, né? Você já sabe, mas não custa explicar mais uma vez, né? O pré-culto são esses momentos que temos, 20 minutos que temos aqui, conversando com o pastor que estará trazendo a mensagem no culto de logo mais, no culto da família, hoje, sexta-feira, a partir das 8h da noite. E eu tenho a alegria, a satisfação e de informar aos irmãos que nessa noite nós temos aqui nos visitando o pastor Marcelo Ferreira. O pastor Marcelo Ferreira está sempre no Manaim conosco, Domingos Martins, está pastor ali na Igreja Cristã Maranata PC3, também conhecida como Moby Dick, aqui na Praia da Costa, e fazendo um trabalho maravilhoso com os jovens. E nós vamos conversar 20 minutos de perguntas e respostas, curiosidades, saber um pouco mais da vida do pastor Marcelo Ferreira. Pastor, a paz do Senhor, uma alegria recebê-lo nessa noite aqui na Rádio Manaim, pastor. Paz do Senhor Kleber, paz do Senhor a todos os irmãos. Uma alegria estar aqui com os irmãos conectados, com o Kleber, que é tão querido pelos ouvintes, né? Sempre tão simpático. E à disposição para a gente falarmos um pouco. Esse fim de semana, né, Kleber, temos um seminário dos obreiros e pastores, isso, que é verdade. O último do ano. Verdade. O último seminário do ano é sempre especial. E os irmãos, principalmente para os voluntários, que passam o ano todo subindo, trabalhando, as equipes, os pastores, os irmãos da cozinha, do trânsito. Então sempre é uma glorificação para fechar mais um ano trabalhando no Manaim, é sempre muito especial. Geralmente, todo ano, os seminários fecham com um seminário geral de pastores, com todos os pastores do Brasil, do mundo todo, toda a obra. E é sempre um momento de glorificação. Amém. 2021, né? Já estamos aí com um ano e meio, indo para 2 anos de pandemia, pastor Marcelo. Mas esse ano foi um ano de muitas vitórias na obra do Senhor, apesar das lutas, aflições, turbulências, mas o Senhor deu a vitória à obra e tivemos levantamentos de pastores, ungidos, diáconos. A obra não para, muita gente, muitos chegando para as igrejas. E os jovens, ali no projeto Evangelho, né? Sem Fronteiras, Jovens Sem Fronteiras, ali em Moby Dick, onde tem levado muitos jovens a buscarem o Senhor, a ter um compromisso com a palavra do Senhor. E tenho visto muitos jovens do interior do estado que nos ligam aqui na Rádio Manaim, querendo saber como podem fazer para participar presencialmente. Que coisa boa. Porque virtualmente os irmãos podem participar e devem, mas presencialmente é muito melhor, pastor. Sempre é muito bom. Presencial. Então, nós temos a reunião do Evangelho Sem Fronteiras toda segunda-feira, presencial, aqui na igreja de Moby Dick, toda segunda-feira. Então, os irmãos que moram por aqui, ou que moram no estado, ou até fora do estado, você sabe, Kleber, que até irmãos de fora do estado, quando estão por aqui, todos estão indo lá. Isso. E qualquer irmão que vier, alguns até ligam na simplicidade, eu preciso reservar, fazer uma reserva. Não, a graça é para todos. Como você estava falando, Kleber, esse ano, acho que foi um ano difícil. E o lema do ano se cumpriu, que nós íamos orar e o Senhor iria responder. E é incrível, porque apesar de um ano de pandemia, quando a gente volta ao culto presencial, nós tivemos um momento muito especial da obra, a Ceia Mundial, mais de 500 pastores levantados, o evento das crianças. E eu diria assim, o mês de outubro esse ano, que a gente chama do mês da dedicação, foi um mês muito especial, foi um mês assim diferente. Nós tivemos as lives, sim, que marcaram muito. Tivemos os testemunhos, que o Senhor abriu uma coisa nova esse ano, no mês de outubro, que foi o testemunho dos irmãos de como eles receberam os louvores revelados. E aí que foi a surpresa, porque era cada experiência mais maravilhosa que a outra. Olha, esse louvor foi assim, esse louvor me deu desse jeito. E isso foi assim, o mês de outubro foi muito especial, com o evento das crianças. E uma coisa que eu acho muito significativa para nós, é que o trabalho do Evangelho Sem Fronteiras, ele surgiu justamente no mês de outubro.
E o mês de outubro sempre é um mês em que o Senhor sempre dá um presente à obra. Verdade. Foi a reforma, a própria igreja nossa, né? Esta obra, ela nasce, ela se confirma no mês de outubro. Então, todo mês de outubro sempre tem uma bênção que o Senhor dá. Esse ano foi muitas, né? Como as lives, como o testemunho dos louvores. E entre esses testemunhos, nós tivemos o surgimento de um novo trabalho para os jovens. E que assim, os templos, isso que é um bom problema que nós estamos tendo. Os templos não estão comportando tantos que estão indo para os templos. E o pastor Gideuti usou uma expressão que eu achei muito bonita, que essa manifestação de tantos jovens indo, essa sede dos jovens, indo para as reuniões, cantando, dando testemunho, ele falou assim, isso é uma expressão da obra. É uma expressão espiritual da obra, do que ela tem, da sua forma genuína de ser. E isso, então, é muito especial para todos nós, né? Ver os jovens, porque os jovens é a força da igreja. Eu sempre, encerrando, te passando a palavra de volta, a gente fala o seguinte, né? O novo convertido é a alegria da igreja. Você tem um novo convertido na igreja, é uma alegria você ver novos convertidos. As senhoras é a oração da igreja. Quem sustenta a igreja é as senhoras da oração. Agora os jovens é a força da igreja, a força de trabalho. Até Provérbios fala isso, né? A glória do jovem é o seu vigor. Então, ver esses jovens com tanto vigor, trabalhando. E o pastor Gideuti tem falado uma coisa interessante aqui, até como o cara é jornalista, eles gostam muito de furo, nessas coisas de furo de reportagem. Ele tá falando uma coisa lá, que ano que vem vai ter, os jovens vão passar a viajar, ônibus. E foi até uma palavra do pastor Gideuti na reunião dos pastores. Ele, né, encher o ônibus de jovens e mandar para cidades, mandar para o sertão, mandar para o sul, mandar para o centro-oeste, mandar para o interior. Os jovens trabalhar. Ele, inclusive, comentou isso no EBD. Sim. No EBD. Você imagina esses jovens que estão agora sendo candeias, o senhor está enchendo as candeias, e ano que vem o senhor começar a enviar esses jovens pelos cantos do Brasil. Que coisa extraordinária que não vai ser isso, né? Olha, que colheita de frutos, né? Seria maravilhoso. Que vamos conquistar, a igreja, a obra do Senhor vai conquistar com esses jovens. Agora, pastor Marcelo, eu tenho visto também que não só somente os jovens que têm recebido uma bênção no Evangelho Sem Fronteiras. Pessoas mais maduras. Eu estive lá numa segunda-feira. Foi boa a reunião que você fez? Muito boa. Eu estive ali olhando, eu vi pessoas de meia idade, sim, pessoas idosas. Sim. Eu perguntei, né? Eu sou curioso. Mas não é reunião para jovens sem fronteiras? E aí o irmão até brincou comigo e falou, mas Kleber, é sem fronteiras. Então, muito bom. Ele diz, tem no Instagram, né? Isso é um fato. Essa observação que você fez foi muito interessante. Lá tem pessoas de idade assistindo e tem tudo, todos estão indo, é uma coisa fantástica isso. Porque a graça, né? E no Instagram existe, né? Os que não sabem, existe o presbitério, fez um trabalho, existe um Instagram para os jovens, com conteúdo para jovens. Mas, na verdade, tá todo mundo usufruindo do conteúdo. Porque a palavra, na verdade, não tem idade, né? Tem os quadros da palavra, de testemunho, de ensino. Então, assim, na verdade, isso não tem idade. Mas a linguagem, sem nenhuma dúvida, para os jovens. E tem um comentário, eu vi um comentário um dos quadros, eu acho que foi no quadro da irmã Sara, e ele botou assim, eu sou um jovem de 73 anos e tenho achado o trabalho maravilhoso. Quer dizer, que maravilha, isso, né? Eu vi isso, pessoalmente. E assim, os irmãos que assistem os links, pedem os links, são de todas as idades. Então, assim, o próprio Instagram, a gente aconselhou essa semana, por exemplo, que os pais acompanhem o Instagram, que é Evangelhos Sem Fronteiras, _ ICM. Acho que é isso. Os pais podem... Tem muito pastor acompanhando. Por exemplo, essa semana, acho que pastor, não sei se tem pastor assistindo, tem um obreiro assistindo, o diácono. A Gladys, a irmã Gladys, Gueiros, que é a filha da irmã Sara, esposa do pastor Alexandre, entregou assim uma palavra sobre a candeia debaixo da cama, debaixo do alqueire, maravilhosa. Ela pregou em dois episódios. Ela pregou a candeia debaixo. O primeiro episódio foi a semana, a candeia debaixo do alqueire,
que é um vaso de cereal, e a candeia debaixo da cama. Ela fez uma aplicação espiritual. E na semana que vem ela compara a candeia à montanha, como uma cidade no cume de uma montanha. Então ela aplica a vida espiritual dentro da igreja e a vida espiritual fora da igreja. Uma coisa valiosa. Vale, aquilo ali não tem idade, aquilo ali mesmo, não. Aquilo é para pastor pegar, ouvir, aquilo é para senhoras. Que a revelação não tem idade, né? Não tem idade, né? E o conteúdo é para todos, né? É para todos. O pastor Daniel entregou uma palavra de um texto muito pouco. Não sei se você acompanha, você viu esse texto. Daquele jovem, tá em Marcos. É um texto que só está no Evangelho de Marcos, nem outro texto. Que é um jovem que estava seguindo Jesus só com um lençol. Você viu esse quadro? Eu vi esse quadro, eu vi. Foi fantástico aqui. Foi a revelação, E eu vi um brilho no olhar do pastor Daniel. Você viu aqui? Diferente. Eu comentei aquele texto da reunião com jovens. Daniel não estava na reunião. Olha que coisa aqui, coisa do Espírito. Eu comentei com jovens. Ele não estava, não ficou sabendo. Ele foi gravar sem saber e gravou. E ele fala do jovem, que eu deixei os irmãos curiosos. É de um jovem que estava seguindo Jesus, só está esse Marcos. E ele estava sem roupa, Isso, só com lençol. E quando ele está seguindo Jesus, vem uma perseguição, vem uma adversidade, ele larga o lençol e sai como estava. Lógico que aí você vai abordar como é que uma pessoa... Lençol é que está na cama. Ele estava deitado, pegou um lençol, quer dizer... E ele fez uma aplicação à vida espiritual do jovem maravilhosa. Nós só não vamos falar, né, Kleber? Claro, Pois irmãos... Não vamos deixar, né? Vamos guardar esse segredo. Mas, vale a pena, que foi uma colocação muito boa para os jovens. Amém. O pastor Luiz Carlos Nunes esteve lá. Foi muito especial. Aquela noite foi muito especial. Você estava lá, não? Eu né? estava lá. Olha, dá para assistir. Olha, eu não sei se os irmãos... Muitos irmãos... Interessante que quando se abriu agora para testemunhos, eu já tenho uma expressão do pastor Gidoti. O Gidoti é um homem de frases, assim, né? Ele falou assim... você está ouvindo os jovens contando testemunho nas reuniões, que são experiências, assim, extraordinárias. Uma experiência que dá para colocar no livro de Atos. E sempre assim, ninguém sabia disso. Onde é que estavam essas experiências? Foi essa expressão de Gidoti. Onde é que estava tudo isso? Tudo guardado, né? Para a hora certa, né? E nós tivemos na segunda-feira 2 irmãos nossos, um hoje é diácono, outro é pastor, que foram surfistas profissionais. Competições internacionais, um foi campeão brasileiro, né? Você viu lá, né? Foi campeão brasileiro em 1986. E que se converteram. Um hoje é pastor, e o testemunho deles foi um quebrantamento, né, Kleber? Foi uma coisa assim. Realmente. Foi muito especial. E eu já conheci com o pastor Luiz Carlos aqui, ele está conosco da madrugada, e ele me contou essa experiência. E eu achei maravilhosa. Eu falei, pastor Dixon, eu vou estar lá. Foi muito especial. Foi muito especial. E esse dia nós tínhamos aberto, porque é reunião, lógico, é reunião de jovens da nossa igreja. Mas nesse dia, como a gente percebeu, Kleber, que tá indo jovens até... Sim, de outras tá aparecendo, tá uma coisa impressionante. Então esse dia nós abrimos para isso. Falamos, olha, jovens, os jovens, né? Se vocês conhecem alguém, convida. Deu um número imenso de visitante presencial e online. Muito visitante, mas deu muito visitante. E foi perfeito, porque foi um dia bom, porque era o testemunho desses irmãos que foram surfistas profissionais, que também vieram do mundo. E tivemos assim, no final, quando foi feito o apelo, olha, foram dezenas de pessoas, de jovens, aceitando o Senhor Jesus. Pedimos no final, quem quisesse oração, levantasse a mão. Vários levantaram as mãos. Foi um dia, aquele dia, foi um dia sublime, né? Foi um dia assim, muito especial. Temos muito que glorificar o Senhor nesse ano de 2021 por esses projetos que a obra do Senhor, né? O Espírito Santo revelou ao presbitério e foi colocada em ação e tem rendido muitos frutos. E 2022 é uma expectativa muito boa, né, pastor? É verdade. Olha, nesse fim de semana, no seminário, pois que é importante, né? Um presbitério para todos os pastores da obra, todos os diáconos também do mundo todo. Vai ser passado orientações importantes que foram tratadas na reunião do conselho terça-feira e quarta-feira. Houve 2 reuniões. Vai ser orientado sobre a vigília de fim de ano, né? Que os irmãos estão ansiosos. Já estão me perguntando aqui
As notícias são boas. Se Deus quiser, nós vamos poder fechar o ano na casa do Senhor. Amém. Isso deve ser orientado lá. A questão da mensagem. Provavelmente nós vamos ter, assim, como tá aí a pandemia, a igreja, ela cresceu muito nas redes sociais. E nós temos esse culto diário, né, Kleber, na Rede TV, que tem sido, assim, uma bênção. E provavelmente vai ter também a transmissão da vigília na TV aberta, para alguns estados, pela Rede TV. Então, além do online, mas nem todo mundo tem internet, né? Uhum. Você tem uma população que não tem esse acesso à internet. Então, vai ser transmitido pela TV. Eu não lembro agora quais estados, mas vários estados grandes vão estar recebendo. E vai ter aulas importantes. A nossa reunião é amanhã cedo, para tratar os detalhes do seminário. Mas eu imagino que o pastor Delti deve trazer o assunto, que é o assunto do momento, que é o mistério. O evangelho e seu mistério. E o evangelho com o mistério, que é um assunto hoje, que é o assunto do momento na obra, ele vai trazer isso. Ele até pediu que os pastores não preguem sobre isso, que os pastores aguardassem o seminário de fechamento do ano para receber as instruções, e daí sim a gente está mais inteirado no assunto. Vai ter uma aula sobre o mistério da vida, vai ter aula, eu acho, sobre o governo, né? O governo, ministério e governo. Vai ter aula falando, se não me engano, sobre o grupo de assistência e outros assuntos assim que de memória assim não lembro todos não. Pastor Marcelo, tem essa consciência de que com essa pandemia e com os nossos cultos online, madrugada, pela Rádio Manaim, pelo YouTube, pela online, pela rádio, os nossos cultos diários também, toda essa informação que hoje a obra possui em todos os canais de comunicação da obra, que hoje o senhor não é apenas pastor de Praia da Costa 3, mas o senhor tem muitas ovelhas, assim como os demais pastores que vêm aqui, no Brasil inteiro, pessoas que elas se denominam ovelhas do pastor Marcelo, ovelhas do pastor Josias, ovelhas dos pastores que participam aqui conosco. Essa é uma das grandes nobrezas do ministério, o amor das ovelhas, né? É um carinho que nós sabemos que não merecemos, porque lógico que a ovelha, na simplicidade, ela confunde muito a gente e o ministério, né? Mas tudo que é feito é pelo Espírito Santo, é o Senhor fazendo. Então, mas a ovelha tem esse amor, assim, quantas irmãs oram pela gente, que nós só vamos conhecer pessoalmente na eternidade, né? Eu me lembro sempre quando falo sobre isso, Kleber, daquele texto de Davi, quando ele deseja as águas, o poço de Belém, que estava cercado pelos filisteus. E ele nem pediu, ele só desejou, e aqueles 3 valentes, ou só em saber que ele precisava, queria romper o arraial, colocou a própria vida em risco, tirou água para ele e trouxe. Quando ele viu que aquela água... Ele não era digno, né? Dera vida, ele pegou e derramou diante do Senhor. Ele não pegou água para ele. Ele derramou diante do Senhor, que eu não sou digno. Então, todo esse amor que vem do rebanho, esse amor que vem das ovelhas, nós não pegamos, igual Davi, nós não pegamos para nós. É verdade. Nós não somos dignos, derramamos diante do Senhor, porque tudo é dele, tudo é para ele. Nele existimos, nele nos movemos, nele nós vivemos, mas que o Senhor recompense cada ovelha dessa pelo carinho, pelo amor, porque os pastores são muito devedores a essas ovelhas, né? É verdade. Muito bem, são 7h49, estamos começando com o pastor Marcelo Ferreira. Ele está pastor ali em Praia da Costa 3, que fica aqui em Vila Velha, e também faz parte do Conselho Presbiteral. O pastor Marcelo, ele está sempre no Manaim. Você com certeza já assistiu e participou das aulas do pastor Marcelo do Manaim. Pastor, na próxima segunda-feira, uma informação em off. Muito bom, O senhor falou sobre uma reunião que está para acontecer. Exato. Eu até recebi uma informação até vinda do pastor Gidelti. Nós vamos ter nesse seminário, nesses 2 seminários, sábado e domingo, vários irmãos, pastores, acho que a maioria pastores, mas tem diáconos que são do Exército Brasileiro, são tenentes do Exército, são coronéis do Exército, alguns até já em carreira avançada, já em posto alto no Exército, que vão estar nesse fim de semana. Então, nós iremos aproveitar que eles vão estar esse fim de semana, e eles estão sendo convidados
para estarem segunda-feira na reunião do Evangelho Sem Fronteiras e dar testemunho porque é lógico que hoje eles são tenentes, coronéis, coronel do Exército, até algo a mais, mas eles entraram jovens no Exército e seguiram a carreira. Então eles vão estar dando testemunho da juventude deles no Exército, as experiências que tiveram, esse crescimento na carreira no Exército. E o Exército traz muito respeito, é uma carreira muito, muito honrada. E eu creio que nós vamos ter boas experiências para ouvir na segunda-feira. E certamente estaremos lá mais uma vez. Se Deus quiser. Muito bem, o pastor Marcelo vai estar se dirigindo agora para o estúdio principal, onde estará trazendo a mensagem do culto da família. Pastor, qual o texto que o senhor vai abordar nessa noite no culto? Nós vamos abordar um texto de Neemias, de um ato que foi de muita sabedoria de Neemias, porque ele era governador. Quando ele colocou os trabalhadores, os edificadores do muro, ele organizou de forma que cada um pudesse reconstruir o muro perto da sua casa. Ele teve esse cuidado. Ao mesmo tempo que você vai reconstruir o muro, não ficar longe de casa. Então esse ato de Neemias foi muito sábio e que deixa um ensino muito grande para todos nós que amamos a obra, que amamos fazer a obra. Essa vai ser a palavra. Tá certo. Pastor Marcelo, uma honra recebê-lo aqui. Muito alegre de poder conversar com o senhor. E certamente o seminário amanhã será uma bênção neste final de semana. A paz do Senhor, querido. Paz do Senhor a todos os irmãos, paz do Senhor Kleber, quem tem um carinho muito grande, é o homem das madrugadas. Uma das grandes vitórias da obra pós-pandemia, que não acabou, né? Mas nessa fase foi essa coluna nova que surgiu, que é a Madrugada pela rádio, que é uma das maiores, acho que é a maior, uma das maiores audiências da rádio. A madrugada hoje tem irmãos que não vivem mais sem ela. Mas um abraço, Kleber. Obrigado. Abraço a todos, paz do Senhor. A paz, Senhor querido. Pastor Marcelo Ferreira, o nosso convidado dessa noite, estará conosco no culto daqui a pouquinho, daqui a 8 minutos. Eu quero renovar o convite para você de casa, para que você participe conosco, receba a sua bênção. Vai ser uma bênção, tá bom? 8 horas, daqui portanto, a 8 minutos exatos e você vai estar conosco, tá bom? Olha, um prazer, uma alegria muito grande ter você conosco aqui, ter estado com você e desejo a você uma ótima noite, a paz do Senhor Jesus. Serei vencedor.